Vídeo passado eu fiz uma leve, né? Eu fiz um leve especial de Hollow Knight, né, cara, aqui no canal. Postei 4 videozinhos aqui de reacts de música. E eu fiquei curioso com a lore, né, mano? Algumas pessoas me recomendaram uma pessoa. E um guri lá me botou um textão, mano, é mó bíblia. Botou um textão ali assim, falei, caralho, muita coisa. Vou ver vídeo, eu espero melhor, eu consigo entender melhor vendo, tá ligado? E ouvindo os bagulho. E me recomendaram lá, mano, o vídeo da história de Hollow Knight do Core. Corezinho criminoso, não tava escrito no canal do Core, criminoso. Mas bem, vamos aqui, entender a lore de Core, do Hollow Knight, né, cara? Eu fiz minha teoria, né? Que na minha teoria são vários cavaleiros, aí tem a infecção muito louca que se espalhou, aí os cavaleiros são tipo Dark Souls, tá ligado? Que eles desistem e perdem a vontade antes de completar o objetivo deles. Aí o Beninho lá, o protagonista é o vazio. Aí ele consegue completar o objetivo, muito foda. Essa é a minha teoria, mas vamos ver se eu conseguir acertar alguma coisa. Será que ele vai falar do Pessoas Reino do do Pesadelo? meu coração, vocês não clicaram errado. Hoje eu quero trazer pra vocês um resumo dessa história que é incrível. Na verdade, eu vou falar algumas coisas no decorrer do vídeo, pois pode ser que não seja a história tão definitiva assim. Aí, mas pessoas, vídeo hoje, mal feito esse vídeo, tudo feito pela metade. vocês vão Brincadeira. finalmente ver a história de Hollow Knight. Aí, toma. Pessoas, eu demorei muito tempo pra fazer esse vídeo. Eu tô tentando fazer, já faz muito tempo, mas agora eu finalmente sinto confiança e sinto, depois que eu terminei, rejoguei e fui atrás de mais informações, finalmente eu acho que dá pra pelo menos conversar com vocês a respeito desse jogo. Na minha primeira vez, esse aqui foi um boss muito... esse aqui, eu fiquei curamão, tá ligado? Que tipo assim, eu estava explorando, tá ligado? Os bagulho na moral, aí do nada eu caio e eu tô lutando contra um boss do nada, tá ligado? Foi incrível, mas eu ganhei ele de primeira. Nessa parte do jogo, eu não tinha morrido nenhuma vez. Eu comentei lá nos vídeos sobre isso. Eu morri quando chegou na parte do Matinho Verde. Aquela parte é uma merda, velho. Vai tomar. Eita, pô. Eu não sabia como abrir isso aí. Então, pessoas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês Aí eu estejam desisti do jogo, porque confortáveis. eu Já senta, não porque sabia hoje como eu vou progredir. conversar. Hoje nós vamos falar bastante Desisti do coisa. jogo. Vai ser um videozinho daqueles que eu vou ter que explicar muita coisa e contar, principalmente, né, tudo que tá rolando dentro de Hollow Knight, que é essa coisa muito louca, né, envolvendo esse jogo, tá bom? Então, pessoas, já sente-se e também pegue uma água, Verdade. porque vai precisar, viu? Já tô avisando. Eu vou precisar porque eu eu não vou tenho falar água aqui bastante. não. E vocês também sentem-se aí, onde você estiver, no sofá, na cama, ou na sua cadeira, onde você estiver. Se acomode-se, já fique tranquilo aí. E já deixa o gostei no vídeo. Já dá essa força, pessoas, pois não é fácil. Procurar todas as informações não foi nem um pouco fácil. Então já deixa pelo menos o gostei. Se inscreve no canal e ativa o sino. Calma aí, mais rapaz. nada. A situação tá complicada. Deixa o gostei. Caralho. Que luta pra deixar um joinha. Nada do que tá acontecendo aqui, e além dos outros vídeos, outras coisas loucas que nós produzimos aqui todos os dias, pessoas. São 2 vídeos novos, tá bom? Então é um ao meio-dia e outro às 6 da tarde. Então se inscreve, ativa o sino e deixa um gostei aí. E também manda nos comentários, principalmente correções e outras coisas vocês veem no vídeo, falam, ah, Cor, você falou isso aqui e tal. Eu dou um coraçãozinho pra complementar, tá? E também outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal, tipo outros jogos, outras coisas maneiras também, tá bom? Então vamos lá, pessoas, beleza. vamos explicar o que é Hollow Knight e toda essa treta. Explique, que Core, tá explique. acontecendo. Bom, eu já quero falar pra vocês duas coisas. Eu preciso, antes da gente começar, eu quero falar que eu tô fazendo esse vídeo com muita base no vídeo do Mossberg. Mossberg, ele fez a história quase completa de Hollow Knight. Inclusive tá até aberto aqui pra mim, que eu estava vendo agora há pouco, para não falar besteira. E o outro também é um cara que tem um canal praticamente dedicado a Hollow Knight, chamado Um Cara Que Analisa. Aí, o canal toma. deles vão estar aqui no card, que eu assisti bastante coisa desses dois canais. E também eles explicam muito mais detalhes, com muito mais outras informações que eu vou dar aqui. Eu também vou colocar um pouco do meu ponto de vista, umas coisas que eu não vi desses
nesses canais, né, que eu vi eles comentarem. Então eu vou trazer algumas coisas aqui, mas eu sei, pode ser que mesmo assim eu fale algumas besteiras, eu fale algumas abobrinhas, tá bom? Então me desculpem desde já, mas eu tô tentando o meu melhor, porque eu terminei o jogo, fui atrás de informação, então eu vou deixar esses apêndices aqui, melhor dizendo, né? Tipo, outras informações caso você quiser procurar mais. Tá bom? Mas vamos lá. Então, dito isso, Core copiou o vídeo na caruda, roubou o conteúdo dos caras. Brincadeira. mais uma vez, peço desculpa se faltar alguma coisa. Ai, ai. E vamos entrar nesse mundo louco chamado Hollow Knight. Primeiro eu tenho que explicar, na verdade, eu tenho que falar de duas coisas mega importantes que são a fundação, praticamente o alicerce principal de Hollow Knight. Primeiro que existem dois mundos para vocês entenderem. O mundo real, que tem as suas lendas e os seus mitos, que é onde se passa o jogo mesmo, e tem o mundo dos sonhos, onde existem deuses, onde existem criaturas mitológicas e a mesma coisa, mas são dois mundos diferentes. O Rei dos Pesadelos o mundo dos fica sonhos. nos sonhos? O mundo real, que não falei, é o mundo que a gente passa no jogo, e o mundo dos sonhos. É quando você adquire o ferrão dos sonhos, você adquire aquele ferrãozinho, que você começa a ir pra esse outro mundo que é feito dos sonhos, né, que é feito das essências. E isso já vincula pra outra coisa mega bizarramente importante que eu tenho que explicar. Esse é um mundo dividido em três coisinhas também importantes, que servem, né, como os elementos do jogo. São divididos entre o vácuo, que é o Void, as almas e as essências. Rapaz. Esses três elementinhos praticamente compõem quase tudo em Hollow Knight. Então, vocês sabem que existe o mundo real e o mundo dos sonhos. Beleza. Né? Vamos pôr aqui, realidade, sonhos. E dentro desses dois mundos existem o Void, que é o vácuo, né? O vazio. Eu acho esse design Esses dois mundos. Dessas alminhas aqui, mano. Oh, cara, caraca, agora, deixa eu ver. Existem o Void. Eu acho esse design muito da hora, velho. Tipo, porra, todo preto assim, os olhos branquinhos, tá ligado? Brilhando assim. Pô, eu acho muito foda. E é por isso que eu acho que são vários cavaleiros, né? Por causa que, ó, morreu um, morreu dois, morreu três, morreu quatro, e morreram vários e só sobrou. Inclusive aqui, ó. Tem as máscaras, né? É por isso que eu bolei essa teoria. Void, que é o vácuo, né? Ou vazio, acho que eu vou chamar de vazio, que é como se fosse uma substância caótica. É como se fosse uma substância que não tem forma, mas está desde as formações do mundo, e essa forma existe há vai saber quanto tempo. E tem as almas, que seriam, né, a pessoa, sabe, a força vital dela, como seria, né, o que compõe um ser vivo, e tem a sua essência. A sua essência é a parte que te vincula a esse mundo do sonho. É como se fosse um céu, praticamente, como se fosse, sabe, só tem a terra e o céu. É como se fosse isso. E as essências é que vinculam, né, essa parte mais dentro do seu ser, que cria, ou melhor dizendo, que expande a pessoa até chegar a esse mundo de sonhos. Entenderam? Entenderam a parte inicial? Vamos lá, tem muita coisa pra falar. O que acontece? Muito tempo atrás, não se tem datas, isso é outra coisa em Hollow Knight, não tem datas, é só tipo assim, as coisas foram acontecendo, vai saber quanto tempo que demorou, tá bom? Então não vem me perguntar de data, porque nem isso o jogo tem. O que acontece? No mundo real, né, o mundo lá, das criaturas e tudo mais, existiam umas criaturas chamadas Wyrms. Wyrms seriam grandes feras, sabe, colossais, que, sabe, elas têm um tamanho gigantesco, assim, elas são enormes, elas são, tipo, poderosíssimas, e elas estavam andando pelo mundo todo. E no mundo dos sonhos tem os deuses, que nem eu falei pra vocês. Não necessariamente os deuses, mano. Os deuses. Deus, na verdade, até que tem, mas a gente no fundinho, me falaram que é literalmente uma dança lá no outro vídeo, velho. O Rei dos Pesadelos, né? Tipo, a luta é uma coreografia de dança, doideira. Eu falei pra vocês. Não necessariamente tem o Deus, na verdade até que tem, mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas também tem essas suas divindades, melhor dizendo. Então esse mundo existe essas coisas. Mas no mundo real, esses Wyrms, eles seriam como se fosse a divindade do mundo real. Como se fosse a divindade desse plano aqui. E no mundo dos sonhos tem as deles, melhor dizendo. Aí acontece, um desses Wyrms, não se sabe se todos os Wyrms morreram, mas eu acredito que sim. É falado no jogo que não existe nenhum mais outro Wyrm, né? Que seriam essas criaturas colossais. Por onde e um desses Wyrms acabou parando onde... Caralho, agora que eu percebi. E essa vida aqui, meu nobre? Caralho! 1 milhão de vida. Nossa, e eu jogando com o quê? Com 5. O Mini aqui jogando com 39 milhões de vida. Porra. Onde vai ser Hollow Nest, né? Que é o lugar do jogo.
Esse Wyrm, ele foi lá pra cá do caramba e ele morreu. Ele simplesmente faleceu. Eu tenho que falar também que esses Wyrms, eles têm uma habilidade de prever o futuro, sabe? Como se eles pudessem adivinhar as coisas que fossem acontecer. Não se sabe o quanto forte esses bichos Mas já diminui a qualidade. Eu tô sentindo que tá travando mas se eles tá podiam morrendo. realmente prever com precisão, né? Se eles realmente sabiam fazer as coisas direito. Mas o importante é que eles eram seres muito poderosos. E eles acabaram falecendo. Só que desse Wyrm que parou perto em Hollow Nest, na verdade, ele não morreu. Ele saiu da sua casca, saiu, né, do seu formato, pra ir para uma outra criatura. Dele então gerou um outro bicho. Então, melhor dizendo, ele morreu e renasceu, né, do ovo dele. É como uma borboleta. Desse ovo veio o Rei Pálido. O Rei Pálido é praticamente o principal pilar dessa treta toda. O Rei Pálido, ele era uma criatura, né, um bichinho normalzinho, né, ele era pititico, coisinha fofa, e ele tava com várias ideias na cabeça dele, e a principal coisa que ele queria fazer era um reino pra ele ser adorado. Como ele era uma criatura colossal, sabe, feita há tantos anos e por aí vai, puro. Então ele teve esse desejo, né, do coração dele de querer ser adorado, idolatrado no mundo, né, sabe, ali pelo menos na onde ele estava ali. Só acontece o seguinte, ali onde ele morreu, né, o Wyrm morreu e nasceu como Rei Pálido, já tinha algumas criaturas morando ali, já tinha algumas tribos, melhor dizendo, já povoando aquele lugar. O que acontece? Há muito tempo atrás também eu tenho que falar pra vocês que existia uma civilização, antes até dessas tribos, que eles adoravam o Void, eles adoravam o vazio. Não sabe direito o que aconteceu com eles, mas eles realmente tem algumas coisas lá dentro. Eles adoravam a forma do vazio e a forma caótica que o vazio trazia, né? E a paz que o vazio trazia também. E eles têm algumas daqueles totens de almas. Esses totens de almas é como se fossem o restante deles. Isso aí não dá pra encher esse negócio de porrada que você consegue vários do negócio pra encher a máscara, né? Se eu não me engano. É isso aí, né? Os remanescentes deles colocados nesses pilares aí e tal, durante o jogo, que eles, né, vêm do vazio, né? É só uma das coisas que surgiu desses bichos. Mas enfim, o Rei Pálido, então, ele foi trocar uma ideia, né, com o pessoal que já tava morando lá. O primeiro pessoal que ele foi trocar ideia, que eu acredito que foi os mais antigos que estão lá dentro também, são os louva-a-Deus. Os louva-a-Deus, eles são um dos mais antigos, na verdade. Que o outro mais velho pra caramba também. Vou falar então, porque eu acredito que seja por idade, mas eu não tenho certeza. Eu sei que ele falou com todo mundo, tá? Não me culpem com isso. O que ele falou foi os louva-a-Deus, uma dessas tribos. O louva-a-Deus, eles têm essa característica de serem uma tribo muito guerreira e muito forte. E eles valorizam a força e também a capacidade de luta que o seu oponente tem, porque eles são guerreiros bem honrados. Eles tinham 4 Lords louva-a-Deus, sendo que um depois traiu, depois eu vou contar o que aconteceu, mas esses Lords louva-a-Deus falaram assim, olha, a gente já é uma sociedade que pensa por nós mesmos, a gente já tem as nossas ideias, a gente já pensa, né, por nossa conta, a gente não precisa desse negócio seu aí. Então, sei lá, quer fazer, você faz, tá ligado? E aí ele entrou em um acordo com essa tribo louva-a-Deus, onde nenhum mexe com o outro e tava todo mundo em paz. Ó, prova sua força aí que tá de boa, mas a gente não vai servir você não. O outro povo também que tava lá dentro é o povo dos fungos, que eles viram a capacidade do Rei Pálido, né, de prever o futuro, e aí falaram assim, você prevê o futuro, então você deve ser zica, nós vamos seguir você. E eles têm uma coisa, né, enquanto os louva-a-Deus, eles têm sua individualidade, tipo, cada ser pensa por si só, o reino dos fungos, eles têm uma mente coletiva. Ou seja, tem um fungo principal que acabou botando a mente deles toda da mesma forma, sabe? Da mesma maneira. E eles têm algumas partes dos fungos ali, principalmente da passagem verde, que eles adoram que é como se fosse uma lesmona, é uma lesma muito forte também, mas ela é uma lesma pacífica. Ela criou alguns outros... É o quê? Lesmona não é uma moderação, é mais uma espécie de respeito por ele. Ok. Uma lesma muito forte também, mas ela é uma lesma pacífica. Ela criou alguns outros seres que tem ali dentro, mas é uma lesma mais de boa no canto dela lá e tal. Ó, Rei Pálido, você entrou aí e fica de boa, tá ligado? Foi isso basicamente que aconteceu. Então, eles concordaram com o que o Rei Pálido queria, e aí ele foi pra outro povo, que é o povo das abelhas. As abelhas falaram assim, mano, quer fazer o que você quer fazer? Faz, mas a gente vai ficar na nossa colmeia aqui. É isso, eu não tô zoando. As abelhas desse jogo, elas só estão lá por existir. É só isso. Elas já estavam lá, falou amém, faz o que você quiser e tá de boa. É isso. Aí temos também mais outros dois povos. Vários insetos, o melhor eu vou deixar pro final. O outro povo que eu tenho que falar pra vocês são das bestas
locustas, que seriam, na verdade, das tecelãs, as aranhas, melhor dizendo, de ninho profundo, vulgo Deep Nest. Ali, elas já tretaram com o Rei Pálido, falaram assim, a gente não quer você aqui, mano, sai fora, a gente não quer fazer nada com você, porque você tá entrando onde você não foi chamado. E aí, depois dessa treta que teve entre os dois, elas, né, ficaram por isso mesmo. E aí, então, o louva-a-Deus, eles falaram assim, ó, vamos entrar num acordo melhor ainda, né, o pessoal lá, falou, a gente não deixa as tecelãs, né, as aranhinhas subirem pra cá, o pessoal lá de Deep Nest, e você garante aí as coisas que você tá prometendo e tudo mais, os caminhos, as tecnologias que você tá querendo fazer aí. E aí, então, Deep Nest ficou isolado. E depois tem o outro povo, que são os das mariposas. O povo das mariposas, eles são o povo, na verdade, que mais é conectado com o mundo dos sonhos. E eles têm mais essa parte da essência, né, vinculado a eles. Então o povo da mariposa viu o que o Rei Pálido tava fazendo, viu tudo que o Rei Pálido tava querendo propor, né, querendo fazer, e falaram, putz, que da hora que você tá querendo fazer. Só que vão financiar o Rei o Rei Pálido. Toma dinheiro, Rei Pálido, construa o reino de Hollow Knight. Mesma coisa que o reino dos cogumelos tem, o povo das mariposas também tem. Eles têm uma mente coletiva ligada nesse mundo dos sonhos. E eles adoravam uma divindade nesse mundo dos sonhos. E essa divindade era a Radiência. Aí, Radiância? Radiência? Como é que fala isso em português? Radiância. Tava falando errado, é radiância. É porque em inglês é radiance. É radiância. Essa deusa é como se fosse uma outra mariposa absurdamente gigantesca, né? Fortona pra caramba, só que ela tá no mundo dos sonhos. Ela praticamente colocou a mente das mariposas ali em cima, né? E legal que é absurdamente gigantesca na perspectiva, tipo, dos bichinhos lá. Porque se fosse na nossa perspectiva de humano, tá ligado? Ela seria, tipo, desse tamanho, tá ligado? E cadê os humanos nessa história? Cadê os humanos? Cadê os humanos? Caraca, imagina, tem lá um bichão grandão, aí você vai lá e é só uma célula do pé dele, aí você olha pra cima, tá passando do céu, é um humano. Porra, seria foda, seria foda. As mariposas estavam nesse coletivo, né? Todo mundo pensando junto, por vai, aquela coisinha linda e maravilhosa. Quando veio o Rei Pálido, como ele é esses seres primordiais, né? Nessas lendas do Hollow Nest, na verdade, de Hollow Knight, desculpa. Os seres pálidos, eles são muito mega power, sabe? Eles são poderosíssimos. E então, o brilho que o Rei Pálido acabou emanando, né? Deles ter sido um Irme, por aí vai, e tá fazendo essas coisas, encantou as mariposas. E aí as mariposas, elas estavam, né, com a luz lá na radiância, tava lá vendo a radiância bonitinha, e elas começaram a trocar a luz delas pro pessoal ali do Rei Pálido, aquela cidade, né, que ele tava querendo montar. Que é a Cidade das Lágrimas, aí tem a Hidrovia Real, né, aí ele acabou colocando muito conhecimento no mundo inteiro, né? O Rei Pálido expandindo a mente das pessoas, né? Dos insetos, colocando, sabe, características únicas, individualidade, né? Eles não precisavam mais pensar no coletivo, eles podiam pensar por eles mesmos, colocando, sabe, estudos e tecnologia, né? Basicamente, o Rei Pálido fez uma espécie, então, de como é que se fala? Não iluminismo. Não é iluminismo, pô, não é iluminismo, eu acho que é o iluminismo, os caralho 4, se eu não me engano é isso, ele botou literatura pro povo, né, mano, botou literatura, bora pensar aí, ó, toma aí o eucentrismo aí, segura o eucentrismo. As pessoas instruindo coisas para a guerra e por aí vai. O Rei Pálido, ele modernizou praticamente tudo. E tudo veio dele, e aí as pessoas começaram a adorar ele. E as mariposas, vendo tudo isso, acabaram ficando encantadas com isso. E acabaram esquecendo da radiância. Né? Aí, esqueceram da divindade lá, né? A deusa dos sonhos lá. E aí elas começaram a ir pro Rei Pálido aos poucos. Tem que explicar tudo isso porque a radiância é mega importante também pra história. O que acontece? Passa-se muitos anos, né? Não se sabe quanto tempo. Mas o outro ser também que tem ali dentro que eu tenho que falar pra vocês é a Dama Branca. A Dama Branca, ela é como se fosse também um ser pálido. Talvez ela veio de um Irme também. Não sei, não sabe na história, mas sabe. Eu pensei. Eu pensei sobre isso 10 segundos atrás, literalmente. Eu pensei tipo assim, pô, é porque às vezes quando eu vejo vídeo, eu penso as coisas mentalmente. E, tipo, botar pra fora em react é meio estranho, mas tipo assim, eu pensei, tipo, porra, se o Rei Pálido nasceu de um Orme, tipo, o que impede de outros Ormes e outras minhocas, tá ligado, fazerem a mesma coisa
com o Rei Pálido, tá? Fazer a mesma coisa, tá ligado? Tipo, virar um ovo, que foi acontecer com o Rei Pálido, né? O orbe dele, tipo, o que girou ele, meio que virou uma espécie de ovo, aí eclodiu dele. Aí virou, aí existiu o Rei Pálido. Mas aí, o que impede dos outros Orms não terem feito isso? Ou, tipo, sei lá, o cadáver de um Orm ter virado a casca de outro bicho referente ao Rei Pálido, tá ligado? Tipo, ter dado a origem a outro bicho equivalente, tá ligado? É doideira. Aí vai aí, ó. Aí, ó. A árvorezona aí, ó. Que ela é uma pessoa pálida, né? E os Só porque é branco. pálidos desse Racismo mundo, reverso. eles são ultra mega fortes. Então pode ser que ela veio de um Wyrm também, não sei. Racismo. Mas ela é a rainha do lugar. Brincadeira. Então era o Rei Pálido e essa Dama Branca que estavam governando o mundo inteiro. O Rei Pálido chega até ela porque ela tem um único propósito que ela gosta bastante de fazer, que é procriar. Eu não tô zoando, eu não estou brincando. E ela vê o Rei Pálido como um pálido também, né? Alguém da espécie dela, e falou assim: ah, então nós dois somos a mesma coisa, então nós vamos casar. Praticamente é isso. Então, todo o reino acabou crescendo, acabou, né, tendo várias pessoas que ficaram, vamos por assim, gratas pela tecnologia e pela inteligência, né? Pela consciência que foi dada a elas. Mas uma pessoa não gostou muito disso, não. Uma pessoa ficou atacadíssima com tudo isso, que é a Radiância. A Radiância, aquela deusa, né? Muito doida. Esqueceram dela? Lá no mundo dos sonhos das mariposas, aí viu que as mariposas viraram as costas pra ela e falou assim: ah, então agora vocês vão ver só. Agora vocês vão ver a treta que eu vou fazer. E a Radiância, ela tem uma característica. Quanto mais ela é esquecida, mais forte ela fica. Então pode ser por isso até que as mariposas adoravam ela, que era pra deixar ela de boa. Mas quanto mais ela é ignorada, pior é. E aí, quando as mariposas foram, né, sabe, foi passando o tempo, foi passando e passando e passando, mais a Radiância foi ficando forte, até que chegou um ponto em que ela infectou talvez alguma das mariposas, ou criou uma infecção através delas. Pois dá pra fazer, tipo, do mundo dos sonhos vir pro mundo real. Dá pra fazer isso. Tipo, vira e mexe, você tá no jogo, você pega o cavaleiro lá, vai pro mundo dos sonhos e volta e fica nesse vai e vem por aí vai. E aí acontece, essa infecção veio dessa Radiância. Ela acabou infectando o mundo inteiro. E acabou infectando o Hollow Nest inteira, né, por conta das mariposas terem esquecido ela. E com isso, né, por causa dessa infecção, várias das mariposas morreram. Essa infecção, ela, vamos pôr, libera um instinto mais primordial que tem dentro dos insetos. É um instinto meio bestial, assim, é um bagulho louco. Eles ficam completamente surtados, ficam completamente malucos. Eles vão pra cima e não estão nem vendo. Então, pô, isso me lembra outra obra, que é... Pô, agora, eu não vou lembrar agora o nome da obra, mano, mas é tipo... Caralho, eu não vou lembrar, mas é literalmente isso. É uma doença que libera seus instintos bestiais. Que o pessoal fica até com uma marca em T. Se você sabe o nome dessa obra, deixa aí nos comentários. Tipo, você fica com uma marca em T, tá ligado? Você, tipo, fica... Tchau. Tem uma marca assim. Pô, esqueci agora. Mas é literalmente isso. É literalmente isso. Porra, que agonia. Que agonia. Ah, que agonia. Então, eles acabaram ficando mega agressivos. E alguns acabaram cometendo cosplay. Pô, tá travando pra caralho esse negócio. Calma aí, rapaziada. Deixa eu tentar fazer um bagulho aqui. Porra, que agonia. Tá, eu acho que agora deu pra dar uma imunizada, velho. Porra, tá foda. Tendo cosplay de Sayori, porque a cabeça deles bugou. Deixa eu botar agressivos, e alguns acabaram cometendo cosplay de Sayori, porque a cabeça deles bugou, fritou, melhor dizendo, e eles se explodiam. Por causa disso que tem uns bichos que se explodem. E a parte laranja é onde fica a infecção. E acontece, o Rei Pálido, ele viu toda essa situação e falou: a gente tem que fazer alguma coisa. Nessa época também, ele criou 5... Criou não, né? Na verdade, ele chamou 5 cavaleiros, que seriam, né, os 5 mais... Os guerreiros mais fortes que ele tem, né? Os guerreiros mais overpowers. E esses 5 cavaleiros, eles estavam, né, responsáveis não só para proteger o Rei Pálido, mas também para impedir que a Deep Nest fizesse alguma coisa. E aí, esses cavaleiros, eles têm algumas características importantes. Eu tenho que falar alguns deles que eles vão aparecer na história também. Eu posso falar, primeiro, o que mais a gente vai ver... Assim, não é o que mais a gente vai ver. É o primeiro que a gente conhece, que é o Hegemol. Na verdade, a gente conhece o falso cavaleiro. É aquele gordão lá que a gente bate e tem umas lesmas dentro dele. Esse Hegemol, ele
um cavaleiro que Fácil. já se foi, né, há muito tempo. Talvez por conta da infecção ou por conta da guerra, não sabemos direito. Mas essas lesmas pegaram a armadura dele e por isso que a gente enfrenta ele no começo. Vale ressaltar que o corpo dele, eu derrotei ele, aí quando eu voltei pra sala dele, tipo assim, o cadáver, tá ligado? Tinha desaparecido, velho. Ficou, tipo, a armadura sumiu, levaram o corpo dele pra longe. Ou foi o jogo que economizou recurso? O Hegemon seria o mais da hora, assim, o gordinho da hora da turma. E, infelizmente, né, ele também ele tem ele abre a Cidade das Lágrimas, pra você ter uma noção do quanto importante que ele é. Tem o Ogrim, que é o defensor do esterco. Ele seria o mais fraco dos 5, mas também o mais leal. Ele seria o que tá sempre tentando se provar ser o mais forte. Por mais que ele seja o bicho do esterco, ele é um cara... eu gostei dele, ele é um cara muito da hora. E aí tem outros que funcionam um pouco mais pra história, tipo a Drya, que ela tá defendendo a Rainha Branca, né? Ela defende a Dama Branca lá, que virou a rainha, ela é a defensora, porque rolou uma treta na vila do pessoal do Louva-a-Deus, que eu vou explicar daqui a pouco também. E aí tem a Isma, que ela te dá a proteção de ácido. Ela seria a mais doce de todas, sabe? Ela seria a cavaleira mais gente boa e mais da hora, né, de todos. E a Drya seria mais lutadora, né, mais batalhadora, aquela mulher tacada mesmo. E tem o Zemer. O Zimmer seria o Cavaleiro da Tristeza. Ele é completamente depressivo por conta da treta que deu com os Louva-a-Deus. Deixa eu já entrar nessa treta dos Louva-a-Deus, que vocês já vão entender melhor o que aconteceu. Quando deu a infecção, né, da Radiância, deu a treta toda da Radiância, os reinos começaram a mudar. O pessoal dos fungos, que eles já tinham a mente... Mas tipo assim, calma aí. Ó, vamos, ó, pensa comigo. Tipo assim, a Radiância, ela chegou lá e lançou a doença em todo mundo, porque as mariposas tinham esquecido dela. O que impede das mariposas começarem a adorar ela de novo, para aí ela ficar fraca e se livrar da infecção? Olha, pega essa sacada. Aí, ó. Isso aí é falta de inteligência dos personagens da obra. Eles só mudaram a mente coletiva pra Radiância, né? Eles trocaram de um pro outro. Eles tinham a mente coletiva entre eles, aí passou pra Radiância, sem eles saberem, né, por conta da infecção. Aí, nisso, o pessoal lá dos Louva-a-Deus, eles ficaram suaves. Eles falaram assim, não, esse negócio não afetou a gente, não. Como eles não têm essa habilidade tanto de sonhos, eles são mais guerreiros, então eles ficaram tranquilos, suave. Mas tem uma parte da tribo dos Louva-a-Deus que traiu o movimento, traiu esse negócio e foi pra ficar mais forte. Eles viram que esse negócio da infecção deixa eles mais forte, deixa eles mais poderoso, mais brabo, e eles começaram a negar a sua própria consciência para ficar mais forte, né, por conta dessa tal da infecção da Radiância. Que neles surge, né, o Louva-a-Deus traidor. É aquele bicho com olho laranja. Todo bicho com olho laranja que você vê no jogo é um bicho infectado pela Radiância. A cor laranja é a cor da infecção. Se você vê um bicho laranja, ele tá infectado com a Radiância. Não tem o que fazer. E aí, ele também, o tal do Zimmer, você encontra aí no jogo, ele tava apaixonado pela filha de um desses lords Louva-a-Deus. Só que eles não aprovaram o relacionamento dos dois. Então eles se separaram. Quando deu a queda de Hollow Nest, né, por conta da infecção, e os guerreiros, né, só sobrou o Ogrim, que é o único que tá defendendo alguma coisa, e o Zimmer, que tá lá no canto dele isolado, lá nos caramba de Deep Nest, ele fica totalmente choroso, né, tentando ainda ver a sua amada um dia. E a única força que ele tem é essa. Tanto que é dele que vem as flores, né, que é a flor delicada, que ela é importante para até fazer um dos finais do jogo. Só acontece, com isso, o Rei Pálido, ele teve uma ideia, ele teve um plano. Ele falou assim, não, vamos tentar salvar esse negócio aí. Ele começou a estudar a matéria do vácuo, né, do Void, lá do vazio. Ele foi lá pra baixo e foi começar a estudar essa matéria pra ver o que podia fazer. O que acontece? Como ele pensou assim, pô, beleza, a Radiância, ela é um ser que infecta as mentes, né? E se a pessoa tem Vai lá, vem. A ideia, tô até prevendo, a ideia do Rei Pálido é o quê? Eliminar... Caralho! Nossa, que foda! Eu acho que eu peguei agora a ideia do protagonista ser vazio. Por ele... louco, foda, da hora. Eu acho que é isso, né? Porque eu acho que o Prota, ele não tem uma mente, ele não tem, tipo, consciência, porque ele é do vazio. Se ele não tem vazio, não tem como contaminar a mente dele. Foda, legal, da hora. E tudo mais, vai sonhar com essa mulher. Então a gente precisa fazer um negócio, precisa fazer uma criatura ou fazer alguma coisa que não tenha consciência, seja completamente vazia pra poder receber a Radiância e prender ela lá dentro. Prendendo e deixando ela em paz.
né? A gente não tendo mais essa infecção espalhada por aí, porque as pessoas estão infectando delas sonharem com a radiância. E aí, então, ele tem o plano de fazer um bicho a partir do Void, né? A partir da matéria do vazio. Então, ele vai e chama a Dama Branca e fala assim, ó, nós vamos então começar a meter o doido, literalmente, e fazer um receptáculo perfeito. E aí, então, ele cria um monte de receptáculo. Ele cria uma porrada. E ele joga todos eles no abismo. Todos esses ossos são cada um deles é um filho deles. Eita porra, caralho! Rolou solto. Ele fala, tá aí, ó, molecada. Tá aí, não, joguei vocês no abismo. Quem sair daí, quem for o cara melhor daí de vocês, vem aqui, sobe aqui que você vai ser o receptáculo perfeito. Só acontece o seguinte, um deles conseguiu sair, conseguiu chegar no topo de volta do abismo. Os protagonistas. E aí ele foi abraçado pelo Rei Pálido, né? E aí o Rei Pálido começou a tratar esse receptáculo como filho, né? Como se fosse um sucessor dele. Então pode ser por aí que o receptáculo não ficou tão perfeito assim. Não era um receptáculo que, tipo... O receptáculo não podia nem ter emoções, não podia nem ter sentimentos. Nada. Porque o receptáculo e todos os outros receptáculos, eles tinham o objetivo de conter a radiância de algum jeito, de alguma forma. Mas aí, quando o Rei Pálido saiu e viu que tinha um que vamos por assim, subiu até ele, que era um descendente dele, ele foi, então, treinou e foi tentar fazer com que ele ficasse mais forte, né, o receptáculo, a virar o Hollow Knight, aí toma. o cavaleiro do vazio. O sacrifício dele é que mantém toda a cidade, que manteve todas as coisas de pé, né? E é por isso que o Rei Pálido sonha que o Hollow Knight é um reino eterno, por conta dessas coisas que ele acabou fazendo e criando, né? Pra fazer o reino dele ficar pra sempre. Então, o Hollow Knight, ele nasceu, né, desse vazio. E aí ele pega a radiância pra ele, só que não foi o bastante. Não foi o bastante só pra conter a radiância. Tinha que também fazer alguns guias, tinha que fazer algumas tretas, algumas pessoas que começaram a estudar as essências do caralho. ou que pudessem ser tão fortes pra manter, né, a mente do Hollow Knight presa junto com a radiância, né? Deixar ela lá presa no mundo dos sonhos e ninguém mais ser infectado por aí. Então foram selecionados 3 sonhadores, que seriam os 3 principais do selo, né? Que contém o Hollow Knight lá dentro, né, o Cavaleiro do Vazio. Os 3 são, deixa eu pegar pela ordem aqui, melhor ordem que posso falar. Pela lógica que eu tô pegando, né, tem que, talvez seja alguma mariposa, né, que elas têm um contato com o mundo dos sonhos, talvez seja um gafanhoto, um louva-a-Deus, o periquito lá, que traíram lá, talvez seja porque tem algum deles, porque tinha, né, alguma afinidade lá com o Reino dos Sonhos, embora eles sejam mais físico, porrada louca. E o outro tem que falar outra coisa depois. O Lurien é da terra da Cidade das Lágrimas. E essa cidade praticamente era um dos grandes centros, né, de Hollow Knight. Então, ele era grande amigo também, né? O Lurien era grande amigo do Rei Pálido. Ele só aceitou. Ele falou assim, não, beleza. Eu sou observador, eu gosto de ficar vendo as coisas e vou ver agora dos sonhos o que tá acontecendo. Então, ele foi. Basicamente, ele já era amigo do rei e foi embora. Beleza. A outra era a Monomon, que seria a professora. Ela tava lá perto dos Jardins da Rainha, lá na Terra Verde e tudo mais. Ela, basicamente, foi uma das que mais usou o conhecimento, né, adquirido pelas contas que o Rei Pálido criou. Então, ela basicamente documentou tudo, fez um monte de coisa, ela guardou e tudo mais, sabe tudo. E ela tinha um fiel escudeiro, olha só, ela também tinha sua proteção, que era o Quirrell. Até então, quando ela estava ainda viva, e ela foi hibernar naquele tubo lá, que ela depois acorda ela e tal. Ela tinha tanta afeição pelo Quirrell que ela deu a máscara dela, né, pra ele. Outra coisa que tem que explicar pra vocês, esse negócio de máscara. As máscaras que tem dentro de Hollow Knight são pessoas que seguem o Rei Pálido. Todas elas seguem o Rei Pálido ou confiam nele de alguma forma. Ou adoram ele, né? Dependendo do nível e tudo mais. Por isso que quase todas as máscaras são parecidas com o Rei Pálido. E tem algumas outras máscaras que são diferentes, ou que não se parecem com o Rei Pálido, ou que se parecem com algum outro deus, com alguma outra pessoa superior. Tipo, que nem eu vou falar agora da Hera. Hera, que seria a besta. Ela seria do reino lá das Tecelãs. E todas as Tecelãs têm o rosto, né, a máscara, parecida com a Hera, não com o Rei Pálido. Isso é um detalhezinho pra vocês
Vê aí. Só que Ok, é o seguinte, ok, essa ok. terceira sonhadora, melhor dizendo, ela falou o seguinte, ela tinha uma condição. Ela não tinha mais como procriar, ela não tinha como ter um sucessor, ela não tinha como continuar a linhagem dela, então ela Infértil. chegou pro Rei Pálido e falou assim, ó, meu marido morreu, eu preciso de mais uma pessoa pra, sabe, continuar minha linhagem. Eu quero ter uma herdeira ou um herdeiro. Você vai me dar um filho, não quero saber. Então você concorda, se você me der um filho, eu concordo fazer esse negócio seu aí. Com isso, o rei então concorda, pega a matéria do vazio um pouco, né, lá e tal, junto com a parte dele e cria-se junto com a besta, né, a Hera, a Hornet. E a Hornet vamos por assim, tem mais um pouco de consciência da mãe. Nossa, velho, eu acabei de lembrar agora. Hornet. E a Mano, foi um inferno. Eu lembro que a primeira vez que se não me engano, a gente enfrenta esse bichinho aí, é lá no mato, né, cara? A gente tem que seguir ela lá no mato. Aí, mano, tem uma luta lá, nossa, que inferno, eu morri mais de 20... Morri um monte de vezes, mano. Pra pegar o padrão dessa desgraçada aí foi uma merda, velho. Porra, que bicho desgraçado, difícil pra porra. A Hornet vamos por assim, tem mais um pouco de consciência da mãe dela, né? Ela aprendeu algumas coisas com as tecelãs, por isso que ela tem uma agulha, né? E o próprio nome dela, ela usa linhas e tudo mais, porque ela é da Terra das Bestas, né? Ela é lá de Deep Nest. Então, Pô, mas ela tipo assim, beleza, ela era da Terra das Bestas e tudo mais, ela teve a educação e tudo mais. Mas ela mesmo assim foi criada com a energia do vazio, né? Então ela deveria não ter sentimentos como um receptáculo. Talvez servindo, entre aspas, né, como um receptáculo. Porém, estranho, né? Estranho. Para o rei fazer isso, né? Pra ter. Pelo menos na minha visão, pelo menos o que eu tava pensando é tipo assim: se você tem ligação com o vazio, automaticamente você, tipo. Não automaticamente, mas tipo, você tem uma tendência a perder seus sentimentos ou a sua consciência, tá ligado? E viver no automático. Mas parece que não é uma lei, parece que é algo específico. É isso? Talvez, não sei. sonhadora, né? A Hera. Então os três, né, sonhadores prendem o Hollow Knight, naquele casulo preto, né? Junto com o Rei Pálido, montou lá a proteção. Prenderam os bichos lá e ficou lá até, né, acontecer o pior. Pois... Nada é tão ruim que não possa piorar. Depois eles prenderem o Hollow Knight lá dentro, né? Junto com os selos, né? Que foram feitos dos três sonhadores. Aconteceu o pior. As mariposas começaram a morrer mais ainda. E a radiância começou a ficar mais ainda esquecida. Então eu quero falar pra vocês, quanto mais esquece aquela mulher, mais forte ela fica. E aí, sobrou só uma mariposa, que é a Vidente. E a Vidente, ela lembra ainda da radiância, lembra da Terra dos Sonhos, e ela fala que o povo dela sucumbiu a essa nova luz, que é o Rei Pálido e tudo mais. Ela que vai explicar essa treta toda. E aí, a radiância tá ultra mega forte agora. Ninguém lembra dela. Ela já começa a quebrar o receptáculo que ela tá presa, né? Do sonho lá do Hollow Knight e tudo mais. E aí, então... o pior acontece, a infecção acontece de novo, a aparecer, né, a infectar outras pessoas e aí Hollow Knight começa a sucumbir de novo. Nesse meio tempo, a Dama Branca, ela descobre o que o Hollow Knight fez, o Rei Pálido fez, o marido dela, e ela fica com tamanha vergonha que ela se lacra inteira, né, ela vai se prende inteira com vergonha de querer dar novas crias, né, novos filhos, por isso que ela fica totalmente presa lá. E aí, a soldada dela, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Draia, ela vai lá pra proteger a Dama Branca de nenhum outro louva-a-Deus, né? Que eu falei pra vocês que um dos louva-a-Deus traiu, então teve outros louva-a-deuses que também entraram na traição, né? De ficar com a infecção. E aí, a Draia foi lá pra proteger ela, né? De não sofrer mais nenhum dano. Enquanto a Dama Branca fica lá, totalmente lacrada, né? Sem poder dar mais filhos. Então, aí acontecem as coisas que nós vemos durante o jogo. Um receptáculo que fugiu do abismo, né? Começa a vir pra Hollow Knight, né? Começa a sair e tudo mais. Por algum motivo, Hollow Nest acaba encantando muito desses insetos. Pois além de ser uma luz gigante no meio do nada, a maioria da parte da terra, da parte de cima, né? Onde, tipo, tem Hollow Nest e tem todas as áreas em volta, é uma área muito deserta, não tem nada. É tudo já devastado e só os fortes sobrevivem. Só quem tem a maior força, assim, vital e mais treinados e que conseguem viver lá em cima. Mas antes do nosso cavaleirinho, o personagem chegar, eu tenho que lembrar algumas coisas que aconteceram também. Nesse meio tempo, o cavaleiro, né? O cavaleiro tava começando a quebrar o Hollow Knight. E aí o Rei Pálido foi lá e lacrou o abismo pra ninguém mais entrar lá.
pra ninguém mais ver e também nenhum receptáculo sair, porque deu bosta, deu ruim. Ele ligou o botão vermelho e nesse botão vermelho de ejetar, ele acabou pegando todo o Palácio Branco dele, mais os súditos dele e partindo pro mundo dos sonhos, pra uma outra parte do mundo dos sonhos que a Radiência Covarde, não está. correu. Aí ele levou o Palácio Branco pra lá e pediu pra um dos cavaleiros dele manter a prisão, né, do reino dele, na mente dele, né, no reino dos sonhos, e deixou o Cavaleiro Branco lá, né, na porta, e aí o Palácio Branco foi todo pro outro lugar, onde o Rei Pálido ficaria, né, sem ser incomodado e não tendo mais a infecção onde ele está. Covarde! Fez toda a treta, correu. E fez toda a traquitanagem com as mariposas e depois saiu fora, Cagão, vazou. E aí, cagão. então, agora eu posso falar que acontece os eventos do jogo. O cavaleiro chega, né, sem saber o que tá acontecendo, mas aí essa sensação é a mesma sensação que atraiu o Quirrell, que ele foi, né, tipo, pra proteger a professora e tudo mais, que era o servo dela. O Tiso também foi pra lá, o Zot e outras criaturas começaram a ir pra lá. E tem até outras coisas que também foram, que vieram, tipo assim, curiosas pra saber o que tá acontecendo. A primeira coisa que veio foi uma das pessoas da trupe do Grimm. O Grimm, que é da DLC, e ele... Aí toma, DLC. Ele, na verdade, ele vem pelo chamado do Fogo Escarlate que você acha dentro do jogo. E aí vem a tribo Escarlate, né, pra Dirty Mouth, que aí, tipo, você que chamou. Um do trupe do Green foi, mas ele morreu lá dentro. Dele, né, cara? Aí você pega a chama desse cara e aí chama o Green. E o Green é ruim. E o Green é brabo. Mas é a batalha mais da hora do jogo inteiro, na minha opinião. E aí Sério? também veio outra coisa muito importante, que são os buscadores de Deus. Eles chegaram em Hollow Nest, né, pra ver o que tava acontecendo, vendo se tinha alguma divindade, e descobriu que tinha um monte, e uma que infectava os outros ainda. E aí, então, eles acabaram se prendendo, né, se lacrando, pra não deixar, né, essa infecção chegar até eles. Eles se prendem, eles estão lá na parte de baixo, lá depois do negócio do esterco lá. E aí você entra na mente, né, de uma desses seguidores, né, dos buscadores de Deus. E aí você tem o Panteão, que é o Panteão vai destrancar mais finais pro jogo. Mas até então, sem as DLCs, o jogo tem 3 finais, sendo mais dois finais extras na DLC dos Godseeker, que são a parte mais difícil do jogo. Possível, simplesmente. Bom, então resumindo o que acontece dentro do jogo, o cavaleiro vai lá, mete o ruim em todo mundo, ele descobre toda a treta, pega o ferrão dos sonhos, entra no sonho de todo mundo, e aí depois ele vai, então, ele quebra os selos pra ele depois ter uma escolha, né? Você pode ter várias escolhas, tanto que a própria Hornet, ela vai brigar com você, porque ela vê se você é um receptor. É um cu! É exatamente aí. Pô, inclusive, né, ela chega e ela mata esse guri, né? E se eu não me engano é aqui que a gente consegue o dash, né? O dashzinho. Porque, porra, mano, que luta difícil! Eu fiquei cheio de ódio, mano. Fiquei estressado quando tava jogando. Tanto que a própria Hornet, ela vai brigar com você, porque ela vê se você é um receptáculo mesmo bom ou não. Primeira vez que a gente encontra ela, tem um receptáculo já morto. Provavelmente a Hornet que bagaçou ele. Então, a Hornet, ela prove que você é forte bastante. Então você vai, né, enfrentando ela, enfrentando outras criaturas e ficando mais forte conforme, né, vai passando e vai evoluindo. Vai ficando mais e mais e mais. Tem o primeiro final que você, tipo, elimina os 3 selos, né? Você chega e liberta o sonho, né? Da Hera, da Monomon. Você libera os 3 e aí você pode já ir direto pro ovo, se você quiser. Fazendo esse final, você, tipo, você pega quebrou o meu mata ovo. o Hollow Knight, melhor dizendo, pega toda a infecção pra si, mas você só fez o ciclo ficar maior de novo. Vai precisar um outro receptáculo no futuro também fazer a mesma treta, né? Porque os receptáculos a gente descobriu depois que eles não são perfeitos. Ainda mais porque eles têm sentimentos, eles têm, né, alguma coisa assim, sabe, de dívida e por aí vai, lembrar do próprio Rei Pálido e por aí vai. E aí tem outros 2 finais que você tem que procurar. O Coração Vazio. É uma treta infernal achar esse Coração Vazio. Você tem que procurar a marca do rei, que é onde nasceu, né, o Wyrm, ir lá, pegar a marca pra você, tipo, ser a marca da herança, né, melhor dizendo, de você realmente um cara que vai pegar o trono de Hollow Nest. Você vai lá embaixo, pega tudo, faz o Coração Vazio e aí tem mais outros 2 finais. E acredita-se que o terceiro final seria o final verdadeiro. Meio que não é. A Team Cherry já falou que não tem final verdadeiro. Todos os finais são canônicos se você
terminar o jogo. O mais legal de Hollow Knight é isso, você pode pegar o jogo e jogar do jeito que você quiser e pegar o final. E tudo bem não ser o final verdadeiro ou ser o melhor final e por aí vai. Ele é o final que você pegou e acabou. É simples assim. E aí, esses dois finais envolvem o segundo final, você chegando a ficar forte, pegando o coração vazio, a Hornet, ela te ajuda na última batalha. E aí, você e ela enfrentam o Hollow Knight. E aí vem a opção, porque ela vem pra cima pra você entrar na mente dele, pra você entrar na onde a radiância está realmente presa. Aí você pode escolher ou deixar o Hollow Knight abater ela, né, tipo, deixar ela desmaiada e você enfrenta ele de novo. E aí acontece praticamente a mesma coisa que o primeiro final, só que aí quem fica como selo é a Hornet, porque carambas, é porque eu acho que ela desmaiou e aí ela agora tenta conter ele lá dentro, não sei. E o terceiro final seria, né, você entrar na cabeça do Hollow Knight e aí você enfrenta a radiância. E enfrenta na radiância você, com o seu vazio, mais o vazio do Hollow Knight, dá uma porrada na radiância, mete a porrada na cara dela, cara, e aí... Esse design escuro com os olhos, é muito foda, isso é muito da hora, velho. Mais o vazio do Hollow Knight, dá uma porrada na radiância, mete a porrada na cara dela, e aí ela é ejetada. Aí toda a radiância, né, toda a infecção dela provavelmente sumiu, provavelmente evaporou, e aí a Hornet ela acabou sobrevivendo todo esse ataque, mas o Cavaleiro foi de embrulho. E aí tem os outros dois finais, que são os finais do Panteão. No final do Panteão, tipo, você faz tudo, aquela treta e tudo mais, aqueles boss rush do inferno, até você chegar de novo da radiância absoluta, que seria a radiância dos deuses, mais overpower, por aí vai. E aí vem o final, que tudo começa a derreter, né, de fogo. O próprio Hollow Knight vira um bicho absurdo, vira um bicho mega atacado. E aí ele, vamos por assim, você acaba até com o reino dos deuses, melhor dizendo. E aí aquela criatura bizarra, né, vem pra cima de você, vem pra cima, né, do mundo dos sonhos. Ela até explode o mundo dos sonhos e vem pro mundo real. E aí o Hollow Knight acorda e a primeira coisa que ele vê é a Hornet e eles vão tretar, praticamente isso. E o outro final é a mesma coisa, só que eu falei da Flor Delicada. A Flor Delicada você pode entregar para alguns bichos dentro do jogo, né, para alguns outros NPCs. E dependendo do NPC que você entregar, pode acontecer alguma coisa diferente. Inclusive, se você entregar para esse buscador de Deus, né, entregar para ele a florzinha, quando acontecer o final do Panteão, a florzinha vai brilhar e vai eliminar, né, esse caos que começou a sair de dentro dele, né? Esse vazio que começou a explodir e agora tá explodindo pra fora. E aí a florzinha, que seria a Flor Delicada, né? Que prende, né, a bondade, os dois se eliminam e fica por isso mesmo. Bom, pessoas, eu acredito que o terceiro final seria o final mais plausível, e aí a Hornet ficou viva, e aí é onde a gente vai ver, vamos por assim, a continuação disso. Não é nem tanto uma DLC mais, aonde eu até tô sabendo da Team Cherry. O Silk Song seria a continuação de Hollow Knight já, seria o Hollow Knight 2. Segundo eles, já tem muito mais coisa do que eles estavam planejando, tá vindo muito maior, então realmente pode ser uma continuação, talvez com um pouco menos de horas de jogo, mas praticamente ainda contando mais alguns detalhes de Hollow Knight. Consegui! Aí toma. Contei tudo! E eu acho que deve ter faltado alguma coisa. Eu tenho certeza que deve ter faltado alguma coisa, deve ter deixado algum detalhe passar, mas me desculpe, o vídeo gigantesco, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado também. E deixa nos comentários qualquer coisa que faltou, se eu errei, me desculpem, eu vou marcar com um coraçãozinho os comentários aí que for mais da hora, tá? Que complementar as coisas aqui. E já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas! Eu quero uma água, eu quero encerrar o vídeo. Encerra o vídeo, editor. Beijo. E muito obrigado por ter assistido, uma honra ter todos vocês aqui. E até a próxima. Beijo. Legal. Da hora a historinha, cara. Da hora a historinha de Hollow Knight. Interessante. E tipo, eu só não lembro, eu só não prestei atenção mesmo. Tipo assim, quando o Rei Pálido viu que tava dando merda aí, antes dele fugir, ele fechou lá o poço, velho, com os filhos dele que ele teve lá com o bagulho lá do vazio pra fazer esse receptáculo, velho. Pra fazer a combinação lá, que teve vários filhos. Ele fechou por quê, velho? Tipo, deixa os bichos ali, já tá ali já, né? Já tá aberto. Então deixa aberto ali, só vai ter mais uma tribo. A tribo dos vazios. Muito louco. Mas enfim, da hora. Legal. A história de Hollow Knight. Bacana. Foda. E, inclusive, né?
É interessante que essa história toda, tipo, esse caralhão todo que teve aí de deusa do mundo dos sonhos, mariposa, atacadona, o Cavaleiro Vazio aí selando todo mundo, o Orm. Isso tudo foi só, tipo, pelo que eu entendi, né? Foi só uma região do mundo, tá ligado? Pô, o universo aqui é gigantesco, então. E, tipo, é só uma parte do mundo. É só naquele localzinho ali, tá ligado? Naquele subterrâneo daquela área. E como o próprio Corey disse, a superfície é só onde os fortes de verdade sobrevivem. Então, imagina, velho, tipo, uma DLC talvez expandindo o mundo pros arredores, tá ligado? Tipo, na própria superfície. Pô, ia ser da hora, ia ser da hora. Pô, imagina, ver, tipo, ver, no caso, tipo, o estado do mundo, tá ligado? Tipo, os cadáveres dos Orbrins, imagina, porra, ter vários rei pálidos espalhados pelo mundo. Ia ser foda, ia ser da hora, ia ser da hora. Mas, tipo, pelo como acabou, parece que a vilã principal era essa mariposa, né? Com essa doença, e ela acabou sendo derrotada, entre aspas, né? Por causa que, se a gente pegar o terceiro final, ela acaba sendo derrotada, né? Por causa que, porra, o Protoss se sacrifica. Porém. E caralho, a maré que plana. Porém, no primeiro final, ou no segundo, que é com a Hermit, né? Que ela, o protagonista ou a Hermit, ela puxa toda a doença pra dentro deles e eles meio que viram um novo receptáculo. Não acaba, né? Por causa que, tipo. Só vira um ciclo tudo de novo. Só fica nisso. Aí eu acho que se fosse ter uma continuação, um Hollow Knight 2, por exemplo, eu acho que esse seria o caminho a se pegar, tá ligado? Tipo, o protagonista é um novo receptáculo. Aí vem outro, tá ligado? Aí fica nesse círculo. Até vir um receptáculo perfeito e você controla o receptáculo perfeito pra eliminar de vez o bagulho. Eu acho que seria isso. Enfim, eu tô teorizando, estou teorizando. Estou teorizando. E eu quase acertei, hein? Eu quase acertei. Eu falei que eram vários cavaleiros e várias tentativas, eles desistiam no final, mas eles não desistiam, eles morriam mesmo. Mas bem, foi legal. Eu gostei. Eu gostei. Foi da hora. Foi uma experiência legal. Jogo bom, jogo bom.